E por aqui nós seguimos falando sobre o Dia Internacional de Combate às Drogas. A dependência química de qualquer substância psicoativa, ou seja, que altere os comportamentos, é chamada de dependência química e é o que as drogas podem causar. Mas por que será isso acontece? Para entender, vamos conversar agora com a médica da Secretaria da Saúde aqui de Chapecó, a Donatella Agnoleto. Donatella, como médica, como vocês explicam o que essa substância faz para as pessoas? Boa tarde. Boa tarde. A substância química, substância psicoativa, que a gente chama muito no serviço, ela age no sistema de recompensa cerebral. Então, com o uso da substância, você acaba liberando um neurotransmissor, que é a dopamina. É um dos neurotransmissores da felicidade, que a gente chama, né? Então, ele dá aquela sensação de prazer, de satisfação, de motivação. E aí o usuário sempre vai querer usar mais, né? É por isso que as pessoas normalmente falam que quem começa a usar droga estava passando por um momento difícil? Tem a ver? Muitas vezes. Eles tentam equilibrar essa baixa no humor, né? Com o uso da substância, tenta elevar o humor, fazendo esse mecanismo de compensação. E quais são as dependências químicas que normalmente causam vícios? As mais comuns entre o pessoal? As substâncias que a gente vê mais recorrente no nosso dia a dia seria cocaína, o crack, a maconha, próprio tabagismo e o uso do álcool. E o que faz levar ao vício? Como elas agem no nosso corpo que faça com que queira mais e mais? Justamente por esse sistema de recompensa cerebral que a gente tem, né? Então, essa substância, quanto mais a gente tiver, mais a gente vai querer. E o uso das drogas em si, elas causam uma liberação importante, né, em grande quantidade no nosso sistema cerebral. E a gente sempre vai querer mais. E pode agir de forma diferente, dependendo da idade, porque muitas vezes, pelo menos na escola, até antes a gente estava falando do Proerd, eu lembro que falavam que para os adolescentes, os jovens, até o álcool, ele acaba prejudicando ainda mais. Tem ligação isso com a medicina? Na verdade, a gente fala que em populações mais jovens é um pouco mais complicada a questão do uso abusivo dessas substâncias. Elas levam ao vício, né, à adicção muito mais fácil, porque é uma população que ainda está em fase de maturação cerebral, é uma população mais exposta por muitas vezes, por mais que todos nós estejamos expostos, né, diariamente, é uma população mais impulsiva e mais influenciável, né, na maior parte das vezes. É aquilo que a gente estava falando com uma cabo antes sobre o Proerd, que muitas vezes é o amigo que acaba oferecendo e tu é influenciado. E quais são os sinais que a gente percebe nas pessoas que estão ficando dependentes da química? Assim, as pessoas que são dependentes químicas, elas apresentam dois sinais clássicos. Elas, por vezes, passam por momentos de abstinência. Então, quando não consegue adquirir a droga, elas têm uma agitação psicomotora, aquela vontade, né? A fissura do uso. E a gente tem a tolerância, que é quem começa a usar, acaba adquirindo uma tolerância à quantidade e vai aumentando sempre a dose, né? Vai ter essa necessidade de sempre aumentar a dose. E como a gente que convive com essas pessoas consegue perceber que ela está precisando de ajuda, perceber que tem algo errado? Prestar muita atenção naquela pessoa que era de tal forma, era uma pessoa extrovertida e por vezes se isola socialmente, começou com maior isolamento social, tem mudanças muito bruscas de humor, oscilações de humor e pode evoluir para irritabilidade, agressividade, né? Uma pessoa que não era agressiva, não era irritadiça, acaba se tornando, tem que prestar atenção. E o que fazer daí nesses casos? É procurar um médico? Porque muitas vezes tu não sabe nem como chegar na pessoa, falar, você está precisando de ajuda e essa pessoa também às vezes não quer ajuda. Então, como a família, os amigos podem ajudar? Então tem o nosso serviço, né? Chapecó conta com o serviço do CAPS. Nós somos um serviço de porta aberta, temos o sistema de acolhimento, uma equipe multidisciplinar maravilhosa que engloba aí psicólogos, psiquiatras, clínicos gerais, assistente social, e essa equipe está pronta para atender, fazer o acolhimento dessa família, do usuário, sempre que necessário.
Porque é muito importante, você falou no acolhimento da família, é muito importante tratar também a família como um todo, porque a família acaba sofrendo nesses casos. Acaba adoecendo junto, né, com o usuário. Isso. E como funciona a questão de internação? A gente sabe que também é outro ponto que normalmente a pessoa que precisa não está aceitando. E o pessoal fala por aí que se a pessoa não quer, ela não vai mudar. É melhor convencer a pessoa ou tem como fazer uma internação sem que ela queira? A gente faz muito o manejo verbal dessa pessoa, né? Então, primeiro, é claro, a gente vai tentar ela de uma forma voluntária, conversa com a família, conversa com o usuário. A gente tem a opção de internação voluntária, que é quando o próprio usuário decide se internar, a gente faz a solicitação mediante a assinatura dele no termo de consentimento. Mas, caso essa não seja a circunstância, a gente faz a avaliação com o psicólogo, faz o acolhimento desse usuário na nossa unidade, faz a avaliação médica e, caso seja a conduta adotada por essa equipe, a gente conversa com o familiar e ele faz a assinatura do termo e a gente dá prosseguimento em uma involuntária. E muitas vezes não é na primeira tentativa que dá certo. O pessoal pode ir tentando 2, 3 vezes, às vezes eles mesmos dizem, eu já tentei uma vez, não deu certo, é sinal que eu não consigo largar esse vício. Tem casos aí de pessoas que conseguiram depois de mais tentativas? Tem inúmeros. E para o pessoal que está nos assistindo, que precisa de ajuda ou que conhece alguém que precisa, como faz para ser ajudado aqui no município? Então, como eu falei, o CAPS é um serviço porta aberta, né? Então, pode chegar lá a qualquer momento. A gente tem o serviço de acolhimento. Se a família tem dúvidas de como proceder, pode ir sua família, a gente faz o acolhimento, orientação dessa família, né? E a gente dá os próximos passos. Nós somos um serviço porta aberta. Estamos aguardando todo mundo que sempre pronto para acolher. Isso. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada por ter vindo a ver mais e obrigada aí por falar um pouquinho mais desse assunto tão importante. Obrigada a vocês por receberem a gente conseguir passar para frente aí um pouco do que o nosso serviço pode oferecer, né?